Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar mais um estudo nesta classe dirigida aos casais da igreja, lendo na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículos 25 até o versículo 32. Efésios 4, versículo 25 até o versículo 32, a palavra do Senhor nos diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, nós, principalmente os casais mais jovens, os casais que ainda são namorados, noivos, tem como meta, tem no horizonte a cerimônia do casamento. Vivem em função daquele dia que deve ser um dia muito feliz, muito especial, até aqui, porque outros dias melhores que aquele precisam vir e acontecer na nossa vida. Mas aquele é o dia do sonho. Então chega aquele dia maravilhoso, aquele dia do encontro, da realização e tudo aquilo, e muitas vezes nós somos tentados a achar que terminou. Os desafios terminaram ali, que as metas foram atingidas, mas na verdade não terminou. Ali tudo começa, ali é o princípio de tudo. Da vida a dois. E aí a gente pensa que já sabia de tudo, nós pensamos que já conhecíamos o outro, e aí nós vamos descobrir muitas coisas a respeito do outro, que nós não conhecíamos ainda. E aí, igualmente, nós vamos nos revelar ao outro, para que ele igualmente nos conheça e saiba quem somos e o que pensamos. A esse respeito, baseado aqui no que diz Paulo aos Efésios, nas exortações que Paulo faz a respeito dos relacionamentos, eu gostaria de destacar algumas questões. Paulo começa falando aqui, Por isso, deixando a mentira, fale cada um de vós a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, quando nós somos namorados, noivos, nós brigamos, nós temos uma alternativa. Cada um vai para a sua casa e lá nós vivemos. Passamos o tempo. Até que o coração se acalme, que a ira se abrande, que a paz volte ao nosso coração. Mas quando nós estamos casados, não tem uma outra casa para ir, não. Nós estamos ali debaixo do mesmo teto. E temos que conviver com aquele outro, não é? Então, a primeira coisa, meus irmãos, que Paulo vai nos mostrar aqui, é o mostrar, apresentar a realidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um de vós a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro, ou uns dos outros. Ou seja, é preciso revelar o que nós estamos sentindo de verdade, seja bom ou seja ruim. Se nós vivemos a vida mostrando para o outro
o nosso lado positivo, o nosso sorriso, a nossa alegria, é preciso mostrar também a nossa contrariedade, a nossa insatisfação, a nossa tristeza, a nossa dor, mostrar que aquela palavra não foi bem colocada, não foi bem empregada, não foi bem dita, não foi dita num momento feliz e que trouxe dor e tristeza para o nosso coração. Até porque nós não conseguimos manter a máscara por muito tempo, sustentar um personagem ou fingir uma felicidade que nós não sentimos por muito tempo. É preciso que o outro saiba exatamente o que nos faz bem, mas também o que nos faz mal, o que nos faz feliz, mas também o que nos entristece e causa dor e tristeza no nosso coração. Contudo, diz a palavra do Senhor no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Ou seja, os conflitos, as brigas, elas não podem durar até o anoitecer. O problema de hoje precisa ser resolvido hoje. Nós não podemos viver indiferentes um ao outro, fechar a nossa boca e, por consequência, fechar o nosso coração. Porque o problema não resolvido, ele cresce. Ele esfria o relacionamento. O problema de hoje precisa ser resolvido hoje. Nós não podemos nos conformar em viver entristecidos um com o outro. É preciso ter a coragem de olhar para o outro, olhar nos olhos do outro e dizer, olha, eu não gostei, eu fiquei triste, você me magoou. E tudo o que precisar ser dito, tem que ser dito hoje. Não pode ser levado para amanhã. Nós popularmente dizemos, né? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Na verdade, nós não podemos deixar para resolver amanhã o que tem que ser resolvido hoje. O problema de hoje tem que ser resolvido hoje. A mágoa de hoje tem que ser curada hoje. A dor de hoje tem que ser curada hoje. A tristeza de hoje tem que ser tratada hoje. Os problemas de hoje têm que ser tratados hoje. Por isso a palavra nos diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não há mal nenhum em irar-se, em ficar aborrecido um com o outro. Não há mal nenhum em se aborrecer com o que o outro fez, aquilo que você não gostou, aquilo que te causou tristeza. Contudo, nós precisamos resolver hoje, para que a ira não se perpetue, para que a ira ela tenha fim, para que a ira ela não dure mais do que é necessário. Resolva hoje os problemas de hoje. Versículo 29 vai nos dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. As nossas palavras, elas precisam ser palavras que constroem. Ainda que elas sejam duras, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós dizemos. As nossas palavras têm que ser palavras de incentivo. Ainda que elas sejam duras e que elas tenham a intenção de corrigir um mal feito, ainda que elas tenham a intenção de corrigir uma má intenção, ainda que elas tenham a intenção de corrigir algo que não foi bem executado, ainda assim, as nossas palavras, elas precisam ser palavras que constroem. É muito fácil magoar o outro. É muito fácil dizer palavras duras e às vezes, e isso não pode acontecer no casamento, nós dizemos e carregamos no nosso coração aquela certeza,
eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu sempre fui assim. E quem quiser conviver comigo tem que aprender a admitir que eu sou desse jeito. Eu falo assim, eu faço assim, eu ajo assim. Se você quer zelar pelo seu casamento, comece a ter um pouco mais de equilíbrio nas suas palavras, um pouco mais de cuidado no seu jeito de falar, naquilo que você diz. Não é a dureza, não é a palavra, mas é o jeito como ela é colocada. Muitas vezes a palavra é grosseira, mas ela é dita com carinho. Mas também existe aquela palavra que é doce, mas que é dita com ironia, que é dita com deboche, que é dita com desdém. Existe até a palavra que é dita com sutileza, ou a palavra que nem é empregada, mas aquilo que é dito e na sutileza sugere um algo que magoa o outro. Então, o que Paulo está recomendando aqui? Que as nossas palavras sejam unicamente boas para a edificação, sejam palavras que constroem. É preciso ter cuidado até com as piadas, com as brincadeiras, porque elas também magoam, elas também machucam. E acima de tudo, na hora de dizer alguma coisa, nós precisamos entender que o outro não somos nós. O outro é o outro. E às vezes aquilo que para nós é normal para mim ser tratado com aspereza, para o outro não é. É normal para mim ouvir uma palavra dura, para o outro não é. É normal para mim ouvir uma palavra agressiva, para o outro não é. Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. E aí, Paulo segue. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo aí nos chama a não agir de maneira pecaminosa, mas a responder a toda e qualquer provocação biblicamente. Não pagando o mal com o mal, não se comportando de maneira inconveniente, mas tendo para com o outro sempre uma atitude, uma conduta de bem. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a gente retruca, quando a gente responde mal, de maneira grosseira, de maneira agressiva, nós tendemos a fazer com que o nosso casamento adoeça. Nós tendemos a fazer com que a tristeza tome conta do coração do outro, e aí vem o esfriamento, aí vem a indiferença. E é nessas coisas pequenas, é nessas coisinhas que o relacionamento vai se esfriando, e quando nós nos damos conta, nós somos dois estranhos dentro de casa, um para o outro. Já não existe mais amizade, já não existe mais amor, já não existe mais compreensão, já não existe mais carinho. E aí quando nós nos damos conta, acabou. É como aquele nadador que entra no mar, nem o nadador, mas como aquela pessoa que não sabe nadar e começa a brincar na beira da água. E aí ele vai ali e caminha e dá mais um passo. E dá mais um passo. E dá um terceiro passo e vai caminhando. E a água está ali rasinha e tudo. E quando ele se dá conta, quando ele se percebe, ele olha para a margem, ele vê que ele já está a muitos metros de distância, e aí ele vê faltar o chão embaixo dos seus pés, mas ele também não sabe nadar, e aí já é tarde demais para recuperar a vida, e aí a vida se esvai. Assim também é no casamento.
nas coisas pequenas, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, ou mesmo na falta delas, principalmente na falta delas, é que se percebe ali ou que se destrói um relacionamento. Então, meus irmãos, que nós vivamos o nosso casamento pautado nessas máximas de que Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 25 a 32. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos agir assim, buscando a reconciliação, buscando usar palavras de reconstrução e não reagindo de maneira má, mas reagindo a toda e qualquer provocação, a toda e qualquer situação difícil que nós venhamos a enfrentar, a nossa reação seja bíblica, seja dentro da palavra de Deus. Cuidando do outro, cuidamos de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Santo Deus, porque Tu tens sustentado a nossa casa. Tu tens sido aquele que nos une, aquele ou aquela que nos é importante, que dá sustento ao nosso lar, que nos dá compreensão, que nos faz ver onde estão os erros de nossa vida. Tu és aquele que nos abençoa e nos guarda e nos livra de todo mal. Continua, ó Deus, agindo assim. Continua, ó Deus, sendo assim conosco. Continua, ó Deus, nos abençoando e nos guardando, sustentando o nosso lar. Dá-nos, ó Deus, a compreensão do que é o melhor, de onde estão os nossos erros e os nossos acertos, para que possamos aperfeiçoar os nossos acertos e corrigir os nossos erros. Guarda-nos e abençoa-nos. Atende-nos à oração, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.